Bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é César Augusto, eu sou engenheiro de controle e automação e aqui eu estou fazendo o primeiro vídeo no canal, então eu pretendo aí na sequência postar vídeos relacionados à programação de controladores lógicos programáveis, CLPs, programação, desenvolvimento de IHMs, interface homem-máquina, desenvolvimento de telas, desenvolvimento de sistema SCADA, fazer comparativos entre diferentes linguagens de programação aí na indústria, utilizados na indústria, é, acionamentos de motores, parametrização de inversores e comunicação entre equipamentos, diferentes protocolos. E é basicamente isso, de uma forma geral. Aqui nesse primeiro vídeo eu pretendo mostrar aí comparação entre as linguagens Ladder e texto estruturado. E para isso eu vou utilizar o ambiente de programação da Delta, o ISPsoft, que é um software gratuito que pode ser baixado no próprio site da Delta, no seu Download Center. Então já vamos começar aqui criando um programa. Eu venho aqui em New, beleza? Bom, eu posso dar um programa de teste 10, por exemplo. Seleciono o tipo do controlador, que é modelo AS, 332T, que é esse hardware aqui, esse CPU, né? Esse CLP, que é considerado de médio porte aí da linha da Delta, e ele aceita programação em texto estruturado, Ladder e demais linguagens que eu vou mostrar para frente. Ok, então aqui já tenho o meu projeto criado. Beleza. Bom, inicialmente aqui posso vir em Programs, que é onde de fato são criadas as minhas polls. São os programas que eu defino aqui, por exemplo, ó, clico em New, posso definir como Cyclic Task, interrupções. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque aqui o intuito é mostrar as lógicas mais simples, inicialmente, né, em texto estruturado, e fazer essa relação com a linguagem Ladder, apenas para ficar fácil o entendimento. Então eu seleciono aqui, por exemplo, Structure Text, que seria o texto estruturado, vou deixar sem password. Eu vou colocar aqui teste ST, Cyclic Text 0. E da mesma forma eu vou fazer para a linguagem Ladder. Eu poderia acrescentar as duas dentro de uma pasta. Isso aqui você pode fazer para deixar o seu programa mais organizado, num projeto mais extenso. Aqui Ladder também, teste LD, da mesma forma como foi feito para o texto estruturado. Beleza. Então eu tenho aqui minhas duas tasks criadas. Perfeito. Agora eu posso declarar algumas variáveis aqui, ó, em main table. Eu vou declarar aqui todas como global para que eu possa ter acesso a elas tanto no meu programa estruturado quanto em Ladder. Então eu posso identificar aqui sensor 1. Posso definir um endereço aqui. Como eu estou trabalhando, eu vou trabalhar com bits. Eu posso trabalhar aqui, esses registradores D aqui, eles são do tipo de 16 bits, mas eu posso utilizar apenas um bit do registrador D0, por exemplo. Como é minha booleana aqui, apenas por sensor. Beleza. E a mesma forma eu faço, vou criar mais dois sensores aqui. Lembrando que as variáveis D aqui são de 16 bits. Aqui eu estou utilizando apenas um para as booleanas. Ops. Sensor 3, endereço, registrador D, agora no bit 2. Assim, identificando, né, as suas variáveis fica mais fácil, até se você precisar fazer alterações no seu programa, alterações aqui dos endereços das variáveis, você só altera na própria declaração, né? Não precisa ir linha a linha no seu programa, que às vezes você tem uma programação muito extensa, acaba ficando ruim fazer essas alterações. Vou definir algumas saídas aqui também. Definir duas saídas. Vou utilizar agora o meu device number aqui no D1, bit 0, 1.0. Também booleano, tudo booleano aqui eu vou trabalhar. Saída 2, definindo o endereço 1.1, booleano, perfeito. Dessa forma, toda vez que eu declaro variáveis como globais, eu consigo ter acesso a qualquer task que eu tenha criado. Então, aqui eu não tenho nada local. Bom, eu vou criar aqui uma local, ó. Desmarco aqui o define global. Posso colocar saída 3,
no endereço de 1.2. Agora, essa variável eu só terei acesso a ela na minha programação em texto estruturado. E isso fica visível quando eu vou fazer a programação de fato. Se eu aqui, ó, digitei 100 SEN, ele já pega as três variáveis que têm essas três letras, né? Sensor 1, 2 e 3 são globais. Da mesma forma em ladder. Ó, se eu colocar aqui sensor 1, contato aberto de sensor 1, ele já reconheceu aqui, certo? Agora se eu colocar aqui ó, LD, sensor, não, vamos colocar aqui ó, out, saída 4. Opa, ele não identificou nada, então ele pede para adicionar um símbolo. Eu também não vou definir como global, aqui para mostrar que eu não vou conseguir acessar essa variável no meu texto estruturado. Vamos colocar aqui 1.5, também uma booleana. Saída 4, já foi reconhecida aqui no meu ladder. Perfeito, então se eu colocar aqui no meu texto estruturado, opa, escrever aqui saída, ele reconhece a 1 e a 2 que estão lá nas variáveis globais e a saída 3 que está aqui como variável global. E no meu ladder eu reconheço apenas a 1, 2 e a 4 que já está lá na programação. Bom, se eu quiser colocar alguns comentários, pode fazer com parênteses e asterisco, dessa forma. Tudo que eu escrevi aqui entre parênteses e asterisco, ele vai ficar como comentário, até mesmo funções ali da própria programação, ó, aqui o if, else e indif ficaram como comentários, até que eu finalize com o próprio asterisco e parênteses. Agora tudo que eu escrevi na sequência já não é mais um comentário. Claro, isso aqui poderia ficar antes, apenas tem que fazer essa terminação. Isso pode ser feito também com barras. Ó, você perceba aqui que ele não finalizou porque eu não coloquei barra asterisco, né? Coloquei para finalizar asterisco e parênteses. Então, se eu finalizar com a barra, ele reconhece da mesma forma. Caso eu queira fazer isso linha a linha, posso fazer com barra barra, certo? Que é o parênteses, parênteses já não funciona. Da mesma forma que o asterisco também não. Beleza? Então eu posso selecionar às vezes, ó, vou escrever alguma coisa aqui. Block, comment, uncomment, posso fazer aqui por Ctrl Alt Q, ou dar um botão direito e fazer a mesma coisa. Ele vai comentar para mim. Beleza. Então agora eu vou mostrar aqui algumas funções lógicas básicas e fazer o comparativo, como que fica a estrutura em ladder e como fica em texto estruturado. Então eu vou deixar comentado aqui para facilitar. Por exemplo, eu tenho a minha lógica E, que seria o end. Então como que ele funciona? Vamos escrever aqui, ó, lógica end. Bom, a minha lógica end seria a lógica E. Então eu teria duas variáveis aqui, por exemplo, A, B e a minha saída. Vamos escrever aqui saída. Opa, minha saída do sistema. Bom, eu não vou colocar saída, vou colocar out. Só porque já tem as variáveis, ele vai ficar puxando ali. Bom, vamos fazer uma tabela lógica aqui, uma tabela verdade, digamos assim, das variáveis. Então, 0, 1. Isso aqui é interessante analisar, né? Porque daí você consegue visualizar bem nas suas lógicas, na sua programação. Então, fazendo essa tabela verdade aqui, tabela lógica, isso aqui é simples, né? Estamos trabalhando com booleanas. Então, a gente sabe que em lógica E, as duas variáveis têm que estar com o seu estado verdadeiro para que a minha saída seja verdadeira. Então, para todos aqui, exceto o último estado em que A e B são 1, a minha saída vai ser sempre 0. Bom, aqui eu tenho a lógica OR, que seria a lógica OR. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para ficar mais fácil. Aqui eu só preciso que uma das variáveis, pelo menos, tenha seu estado 1, para que a minha saída seja verdadeira. Beleza? Eu tenho a minha lógica ou exclusivo, que seria XOR. Nesse caso aqui, a minha saída só vai ser verdadeira quando apenas uma das variáveis for verdadeira. Ou A ou B. Essa é a lógica do ou exclusivo. Beleza?
E basicamente são, deixa eu ver se eu tenho minha lógica AND, a lógica OR, a lógica OUT, claro, tem a lógica NOT, lógica de negação aqui. Todas essas lógicas você pode utilizar. Bom, vou deixar aqui só a lógica A, né? Depois a gente faz uma lógica com mais variáveis, mas aqui é apenas para simplificar. Então ele só inverte o estado da minha variável, da minha saída. Então você pode utilizar esses operadores aqui para atribuir valores, às vezes para uma saída do seu CLP ou para uma memória, né? Deixa eu apenas. Sem utilizar os operadores, as funções ali if, else, else if, case, por exemplo. Isso aqui eu vou gravar um outro vídeo mostrando essas funções. Então aqui vamos fazer uma lógica já com o meu operador, com todos esses operadores, na verdade. Ó, eu preciso agora finalizar aqui o meu bloco de comentário, né? Pronto. Então aqui eu pego minha saída 1. Beleza. Se eu quero atribuir um valor a essa minha saída, ou atribuir um estado a essa minha saída, utilizo dois pontos igual. Você pode clicar aqui também. Ó, ele até faz uma declaração de duas variáveis genéricas. Beleza. Bom, utilizando a minha saída 1, vamos pegar aqui a lógica AND, por exemplo. Eu coloco aqui sensor1, AND. Ó, você perceba que ele já, uma função do próprio sistema, ele já fica na cor roxa aqui. AND sensor2. Legal. E se eu colocar mais uma variável aqui, por exemplo, OR sensor3? A gente analisa daí como que vai ficar essa minha saída. Agora, se eu quiser fazer um comparativo com a linguagem Ladder, vou deixar aqui as duas janelas em tamanho razoável, para que eu consiga visualizar ao mesmo tempo. Aqui eu posso deixar mais para baixo e puxar aqui. Beleza. Bom, a minha saída 4, vou fazer com que ela tenha a mesma lógica da saída 1. Então, perceba, aqui o AND, a lógica AND sempre vai ter prioridade em relação à lógica OR ou à lógica XOR. Então aqui eu preciso fazer com que essa lógica seja feita antes da minha lógica OR. Ou seja, eu estou trabalhando aqui, será sensor 1 aberto e sensor 2 aberto. Beleza. Bom, aqui apenas para facilitar, ó, preciso acrescentar um outro contato em paralelo. Opa, aqui. Então eu venho aqui e clico assim, ó. Você perceba que aqui ele já ficou para fora. Então eu deleto. Aqui, ó, ele mostra, eu posso acrescentar tanto para baixo, fazer mais um em paralelo, quanto para o lado. Beleza. Então lá, como eu estou trabalhando sensor 1 e sensor 2, aqui eu declaro sensor 1 e sensor 2. Aqui, como eu não estou utilizando o NOT apenas faria com que fosse a lógica de um contato fechado. Seria o equivalente aqui em Ladder. Então eu estou trabalhando com a minha lógica AND. Bom, eu posso utilizar também o operador NOT. Então seria um contato fechado. Então aqui perceba, o NOT também tem prioridade ao contato que ele está relacionado, que ele precede. Então a primeira coisa que tem que ser feita é a análise do NOT. Então aqui é NOT apenas sensor 1. E o meu AND está relacionado ao sensor 1 e sensor 2. Então primeiro eu faço essa leitura do NOT, a negação do sensor 1. Após isso eu faço a leitura a interpretação da minha lógica AND. E por fim, da minha lógica OR. Tudo isso pode ser também trabalhado com parênteses, eu já mostro na sequência. Então a lógica em ladder aqui equivalente ficaria da seguinte forma. Beleza? Então aqui eu posso dar um check, sem nenhum erro. Compilar. Para fazer essa simulação eu posso vir aqui, ó, eu tenho que ter o com MGR instalado. Eu venho em Tools, Communication Settings. Aqui eu tenho que inicializar ele, pronto, já está aqui. Eu posso adicionar daí o meu driver test de simulação. Ele já vem com esse nome aqui padrão. Estou utilizando a linha AS300, então AS300 Simulator, deixo tudo
conforme o padrão, e dou um Start. Então agora o SPSoft vai reconhecer como se eu estivesse com minha CPU em mãos, aqui com o meu hardware conectado. Então eu venho aqui, Communication Settings, Driver 1, que é o que eu inicializei. Beleza. E eu posso vir aqui e fazer o download para o PLC, como se eu estivesse de fato com o hardware em mãos. Beleza. Vou colocar ele no modo Run. Então aqui a gente consegue visualizar essa lógica. Bom, para que minha saída 4 ou minha saída 1 tenha o valor verdadeiro, aqui eu precisaria acionar o meu sensor 2 pelo menos. Ó, perfeito. Então a gente percebe aqui a equivalência das lógicas para essa lógica AND. E da mesma forma, se eu acionar o sensor 1, ele corta as duas saídas, porque é uma lógica de negação aqui, né? Beleza. Aqui eu poderia também acionar o meu sensor 3. Da mesma forma, as duas lógicas já estariam verdadeiras para saída 1 e saída 4, independentemente da lógica de sensor 1 ou sensor 2. Agora, se eu fizer o seguinte, se eu colocar isso aqui entre parênteses, eu já mudo a prioridade daí da minha leitura em texto estruturado. O que vai ser analisado vai ser analisado por primeiro aqui nessa lógica será a minha lógica OR e não mais a minha lógica AND. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter que mudar minha linguagem ladder para ficar fácil a minha visualização aqui. Para fazer a analogia à linguagem de texto estruturado. Então, da mesma forma, sensor 1 negado se mantém. E agora será sensor 2 ou sensor 3. Minha lógica AND dá a entender que sensor 2 ou sensor 3 está em série com o meu sensor 1 negado. Então, o que eu tenho que fazer é simplesmente acrescentar aqui sensor 3 em paralelo com o sensor 2. Perfeito. Bom, vou fazer o download aqui já para o meu programa. Ele vai pedir para compilar. Beleza. Legal. Então, agora eu vou fazer a simulação aqui de fato. Então, qualquer uma dessas saídas que eu acione vai acionar tanto a minha saída 1 quanto a minha saída 4. Beleza? E eu nunca posso ter o meu sensor 1 acionado para que essa lógica funcione. Então, você perceba que o parênteses faz toda a diferença ali na sua lógica de atribuição ao estado lógico para suas variáveis. Bom, faltou aqui mostrar então a lógica OR exclusivo. Eu posso simplesmente trocar essa lógica OR por XOR. Como que vai funcionar isso aqui agora? Simplesmente vai se manter na mesma estrutura, só que ao invés de ser sensor 2 e sensor 3 em paralelo, eu vou ter a lógica de OR exclusivo entre esses dois sensores que foram definidos. Ops, aqui, beleza. Posso definir sensor 3. Então a lógica OR exclusivo, a gente sabe que apenas uma das duas variáveis pode estar com seu estado lógico em 1, ou true, né, verdadeiro. Então, eu tenho que deixar nesse seguinte formato aqui em ladder. Seria sensor 2 aberto, sensor 3 fechado. Em paralelo com sensor 3 aberto, sensor 2 fechado. Beleza, vou fazer um download aqui para o meu PLC. Beleza, vou entrar no modo online. Então, vamos verificar aqui. Sensor 1 tem que estar sempre desativado. Então, se acionar apenas o sensor 2, e as duas saídas foram acionadas. Apenas o sensor 3, a mesma coisa. As duas, ao mesmo tempo, ele desaciona as duas saídas. Da mesma forma que se eu estiver com apenas uma dessas duas acionadas e acionar o sensor 1, ele desativa as duas saídas, porque as lógicas são as mesmas, apenas em linguagens diferentes. Bom, então inicialmente é isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo para não ficar muito longo e dar início aí ao canal. Eu tento mostrar diversos equipamentos, diversos aspectos de programação e controladores lógicos utilizados na indústria. Então, aqui, apenas para finalizar, mostrar que
Essa linha S aí da Delta aceita diversas outras linguagens de programação. Pretendo mostrar alguma coisa sobre isso também na sequência, fazer análise de dados, comunicação entre equipamentos, enfim. É isso para o primeiro vídeo. Espero que tenha ajudado alguém aí na introdução aí à linguagem de texto estruturado. E muito obrigado.